Oi, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar da ISO 45003, Saúde e Segurança Psicológica no Trabalho, Diretrizes para a Gestão dos Riscos Psicossociais. O webinar vai começar já já. Vou passar aqui algumas instruções básicas, né? Automaticamente o microfone de vocês vai ser silenciado para uma melhor compreensão aí do que vai ser falado no evento. Vocês podem deixar as perguntas que vocês tiverem usando o nosso painel de perguntas, e aí a gente vai fazer o máximo para poder respondê-las até o final dessa apresentação. E o último ponto é que o webinar vai ser gravado e enviado a todos os participantes nos próximos dias. Então, vocês podem ficar tranquilos que em breve vocês recebem a gravação desse evento. Aqui é um breve resumo sobre a Ana Maria Serrano, que vai ser a nossa palestrante do dia. Ela é consultora, auditora e instrutora de treinamentos aqui da DNV, e os tópicos que ela tem um foco maior são qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, entre outros tópicos que circundam a área de qualidade também. Ela já teve uma trajetória de 17 anos em empresas, atuou na área de engenharia de produção, gestão de qualidade e meio ambiente, e também atua como consultora e como auditora em sistemas de gestão, conformidade legal e mais. E aí, ao final, a gente passa aí as perguntas e respostas para vocês. Agora eu vou passar a apresentação para a Ana Maria poder começar o evento. Ok, bom dia. Apareceu minha tela? Tá sim, Ana. Calma. Tirar aqui a câmera um pouquinho. Ok. Bom, então vamos lá. O nosso conteúdo. Então, bom dia a todos. Então, já foi feita a apresentação. Prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a 45003. Ok? Então, nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas definições relevantes. O que é realmente a 45003? Ela está na versão 2021. Ela saiu a 45001, que é a norma de requisitos de saúde e segurança do trabalho. Ela saiu em 2018 e logo depois, né, em função dessa questão mais polêmica, né, e a necessidade do melhor entendimento quanto a essas questões psicossociais, então nós tivemos aqui essa 45.000, foi publicada em 2021, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho dela, estrutura da norma e um pouco de como a gente pode identificar e fazer gestão desses riscos psicossociais, ok? Então, algumas definições importantes: saúde mental, ok? Então, a saúde mental, ela é vista, né, é um conceito da Organização Mundial da Saúde, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo compreende suas próprias habilidades, pode lidar com o estresse normal da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir para a comunidade. Então, veja como é importante esse conceito, né, da OMS, de saúde mental. Quer dizer, eu posso executar minha atividade do dia a dia, ok? O estresse normal, existe, lógico, o nosso estresse normal da vida, ok? Mas que isso, né, não afete realmente a nossa saúde, né? Então, que a gente possa produzir de forma realmente frutífera, ok? Para dar sempre uma contribuição, não só na nossa vida pessoal, mas sim, lógico, na nossa vida profissional, ok? O perigo psicossocial,
né, que é um conceito claro na norma, ele é uma fonte com potencial de causar lesões e doenças. E o psicossocial, o perigo psicossocial, é um perigo relacionado ao trabalho de natureza psicológica, ok? Então, quer dizer, o perigo é a fonte, quer dizer, quais são as fontes que a gente vai falar agora, né? Quais são essas possíveis fontes que podem estar trazendo um risco psicossocial? Okay? E o risco é justamente a consequência disso, quer dizer, a probabilidade disso ocorrer versus a gravidade que isso também pode ocorrer em termos de lesões e doenças, ok? Então, não é só doenças, né? Mas também a gente vai ver também, né? Nós temos três grandes pontos importantes a serem trabalhados nessa norma, que também fala de ambiente da operação, né? Ambientes perigosos. Então, ele também, não só ele pode causar uma doença psicossocial, mas também lesões em função desse estresse do ambiente da operação. Okay? Bem-estar no trabalho. Então, essa é uma definição da ISO, especificamente está na 45003. É a satisfação das necessidades e expectativas físicas, mentais, sociais e cognitivas de um trabalhador relacionado com o seu trabalho. Okay? Então, o que é esse bem-estar? É o que a gente espera com a implementação dessa norma. Okay? É que a gente possa refletir, que as organizações possam refletir com relação a isso e dar realmente aos trabalhadores um melhor bem no trabalho em função das próprias diretrizes que ela pode até focar. Então, por que e o que é a 45.003? Então, a 45.003, olha por que ela também veio. Ela veio de uma necessidade de exemplificar um pouquinho melhor um item da 45.001, ok? Né? Então, nós temos lá a identificação de perigos e riscos. E o item A, especificamente, ele fala de fatores sociais. Ok? Por isso que ela também, né, foi criada. Mas, né, nós temos um relatório de riscos, né, um relatório mundial, né, então esse relatório fala dos problemas de saúde mental nas populações, incluindo ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, deve aumentar. Então, esse é um relatório do Fórum Econômico Mundial, tá? Então, até nós pegamos lá, ele é de 2021. Então, ele fala que um risco global é definido como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, pode causar impacto negativo significativo para diversos países ou setores nos próximos 10 anos. Então, ele é muito legal, eu tenho, né? Eu baixei, né? Vocês podem baixar esse relatório. Ele fala sobre essa grave deteriorização da saúde mental nos últimos, né? Então, eles estão prevendo piorar isso nos próximos 10 anos. E isso é um problema, né? Um problema para as pessoas, um problema para as organizações, e isso foi considerado como um risco global, ok? Então, isso é a importância, o quanto realmente está se dando importância com relação a isso. E eu entendo que realmente, até auditando, né, eu venho aí auditando há 21 anos, a gente vê que realmente a deterioração mental das pessoas nas empresas é cada vez pior, né? Quer dizer, você vai fazer uma auditoria, você sente todo o estresse do ambiente de trabalho. Então, você imagina, né, isso no nosso dia a dia, o quanto isso realmente pode afetar a nossa saúde, ok? A 45.003, ela foi publicada em junho de 2021, como eu falei. Ela é uma diretriz,
que fornece orientações sobre a gestão de riscos psicossociais e promoção do bem-estar no trabalho, como parte de um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional da 45.001, ok? Então, veja, como falei, ela veio por uma necessidade até dessa publicação desse relatório mundial, mas também ela veio por uma necessidade do requisito 6121, que fala, no item A, que fala da identificação obrigatória, aí sim, porque a 45.001, qual que é a diferença? A 45.001, ela é uma norma certificável, ela é uma norma de requisitos. Então, o que ela fala? A organização deve identificar fatores sociais. Agora, como ela vai fazer isso? Quais são esses fatores? Aí vai estar mais na 45.003, ok? Que é uma norma de diretrizes. Então, ela vai dar exemplos, ok? Então, geralmente, hoje, ela não é certificável, mas ela pode. Ah, mano, ela pode ser certificada? Ela tem muitos exemplos, né? Então, assim, seria até bem difícil, né? Mas, bem, ela pode. Tudo pode ser auditado, ok? Tudo pode ser auditado. Mas, como eu falei, ela vem com uma visão geral de identificar, principalmente, pessoal, exemplos, né? Então, inclusive, na parte de controles operacionais, ela dá vários exemplos de como eu posso fazer meus controles operacionais, como eu posso fazer melhorias, ok? Essa aqui é a diferença, tá? 45.001, realmente, né, a organização deve determinar as suas questões internas e externas. Agora, como a empresa vai determinar isso? Se vai ter uma metodologia do SWOT, se vai ter uma tabela de contexto, se isso vai ser um planejamento estratégico, cada organização vai definir, tá? Então, pensem que a 45.003 é um complemento muito interessante, com muitos exemplos, que pode ajudar as organizações a fazer a sua gestão dos riscos psicossociais, ok? Então, como o nome sugere, a norma fornece orientações para empregadores e organizações sobre a melhor forma de cuidar da saúde mental e dos fatores que colocam em risco isso, ok? E ela vai ser usada em conjunto com a 45.000, ok? E a 45.000, lógico, ela foca, ela tem todo o objetivo de prevenir lesões e doenças relacionadas ao trabalho e fornecer locais de trabalho seguros e saudáveis, ok? Os perigos psicossociais são cada vez mais reconhecidos como grandes desafios, inclusive nas entrevistas com o médico do trabalho, a gente vê bastante, a gente pode conversar bastante com os médicos do trabalho, lógico, dentro para quem tem, lógico, a certificação da 45.001, e a gente vê essa crescente, né, nos indicadores das empresas, ok? De afastamentos, ok? E isso é uma preocupação, né? É uma preocupação bastante grande. Então, veja que os perigos, eles estão relacionados psicossociais. Nós temos três pilares dentro dessa norma, que os perigos psicossociais, eles falam, eles estão relacionados com os fatores de trabalho, quer dizer, como o trabalho é organizado, né? Bom, como é que o que é isso, Ana? Né? Ambiguidade de funções, quer dizer, eu tenho duas funções, mas conflita com uma outra função. Eu tenho exigências no trabalho, eu tenho prioridade da prioridade da prioridade, eu tenho cargas de trabalho incompatíveis com as minhas tarefas que eu tenho. Então, isso é como o trabalho é organizado. Aí nós temos fatores sociais no trabalho, que é um segundo pilar. Vamos imaginar que nós temos um triângulo, tá? São esses três pilares que a visão geral da 45.003.
O segundo pilar são esses fatores sociais. Bullying, assédio, vitimização, pressão da liderança, ok? Então, a forma que a liderança também trabalha. Muitas vezes a própria liderança não deixa muito claros os objetivos, ok? Ou conflita, né, com várias questões. Então, isso são fatores sociais. E o terceiro pilar são os aspectos do trabalho mesmo, do ambiente do trabalho, equipamentos, tarefas perigosas. Então, você imagina numa construção civil, como um exemplo, né? Você tem que uma pessoa tem que trabalhar em tarefas super perigosas e hoje, né, que a gente fala assim, num calor de 40 graus, ok? Então, o cara que trabalha à altura e a 40 graus, 8 horas por dia. Então, isso também causa um estresse, né? Então, ele tem uma consequência, ele tem um risco psicossocial. Tá bom? Então, são três pilares importantes que nós discutimos dentro da 45.000, ok? Então, o risco psicossocial refere-se ao potencial desses tipos de perigos que podem causar vários tipos de consequências na saúde, segurança e bem-estar individual do trabalhador e no desempenho e sustentabilidade organizacional. E aí, lógico, os riscos psicossociais, eles podem, né, eles têm uma influência na saúde psicológica das pessoas, do bem-estar, né, das pessoas, e isso afeta os processos, afeta porque muitas vezes ele pode ter uma desmotivação, tem várias consequências disso, né? Falta de produtividade, e, lógico, resulta em custos econômicos ao longo do prazo, tanto para a empresa como para a sociedade. Alguns exemplos de psicossociais, que eu até já comentei, mas estamos aqui, que é necessário dentro do planejamento, né, do nosso trabalho, do trabalho que vocês colocarem realmente a ser elaborado dentro das vossas organizações. Eu tenho aqui alguns exemplos aqui, como a gente falou, conflitos de função, cargas de trabalho excessivas, demandas e prazos conflitantes, má gestão de mudanças organizacionais e segurança laboral. Quer dizer, eu não tenho, eu não sei, não existe um plano de carreira, não existe, eu não sei para onde eu vou, né? Comunicação ineficaz, falta de apoio de parte da chefia, colega, assédio, condições físicas inadequadas para o trabalho, bullying, vitimização. Né? Então, aqui está um pouquinho misturado daqueles três pilares, como a gente comentou, tá bom? Mas fica aí para vocês alguns exemplos. Inclusive, dentro da 45.3, existe uma tabela com uma diversidade extremamente grande de exemplos, ok? Desses três pilares que a gente coloca. Tá? Então, muito bacana aí, né? Se quem tem interesse, realmente comprem, né? Façam curso e é legal que a gente pode estar comentando muito em relação a essa tabela que existe na 45.003. Um ponto importante, sinais de exposição a risco psicossocial, olha só, a própria norma, dentro da norma, existe um requisito que é 8.1, que está dentro do controle operacional, que ele deixa claro que a empresa precisaria determinar um controle para entender sinais de exposição a esses riscos. Por quê? Porque, principalmente, as lideranças deveriam estar, né, treinadas, deveriam estar realmente treinadas e serem competentes para buscar justamente ou fazer, entender essa percepção dentro do dia a dia dessas pessoas, entendeu? Do grupo de trabalho, do seu grupo de trabalho. Você pode ter sinais de exposição, mudanças de comportamento, isolamento, ok? Aumento da ausência de trabalho, falta de engajamento, falta. Por isso que a gente falou que isso também afeta o quê? Produtividade, né? Que foi aqui, ó, né? A gente falou aqui, olha, saúde, segurança,
e bem-estar no trabalho afeta também os processos da organização, né? Porque eu posso ter uma energia reduzida, falta de engajamento, alta rotatividade de pessoal, porque isso posso ter fatores de reprovação, principalmente né, em termos de qualidade, posso ter maior aumento de acidentes do trabalho, enfim, em função de rotatividade de pessoal, menor desempenho no trabalho, tarefas, desejo reduzido de trabalhar com outras pessoas. Ah, eu não quero trabalhar com aquela pessoa, por quê? Mas qual é o problema, né? Então, assim, será que não está tendo algum fator psicossocial aí? Será que não tem um bullying, né? Será que realmente... Então, isso é muito importante e a gente fala muito, né? Isso é reforçado dentro do capítulo 5, que é a liderança, que é onde não, também pode ter a responsabilidade dele fazer essa captação dos riscos psicossociais. Ok? Então, conflitos, falta de vontade de cooperar, aumento da frequência de incidentes, erros. Então, são sinais. E, como falei, dentro da 45.000, ela impõe, de uma certa forma, que você tenha processos para avaliar esses sinais de exposição. Os impactos que nós já falamos bastante, ausência no trabalho, rotatividade, qualidade reduzida do produto e serviço, né, reprovações, investigações, litígios trabalhistas. Isso é uma questão bastante complexa, né, porque imagina que né, você fica e depois com vários processos trabalhistas, danos à reputação da organização. Okay? A estrutura da 45.003 ela é uma estrutura idêntica a todas as ISOs, né? Então a gente sabe que desde 2011 a ISO pensou nessa estrutura de alto nível, ela pensou nessa estrutura idêntica para todas as ISOs, e a 45.003 ela não foi diferente, né? Então o que nós temos aí de novo dentro da 45.003, né? Então, basicamente, ela é a mesma estrutura da 45.001. Okay? Então, nós vamos ter ali o escopo lógico dela, que é focar justamente essas condições e riscos psicossociais, não temos nenhuma referência normativa, termos e definições a gente já falou, que seria bem-estar no trabalho, o que é perigo, o que é risco psicossocial, e aí a gente tem os capítulos praticamente idênticos a 45.000, só que envolvendo os riscos psicossociais. Então, vamos supor, entendendo as necessidades das partes interessadas, só para vocês entenderem como é o texto em geral da norma em si. Então, vamos lá, eu tenho que levantar as necessidades, eu tenho que levantar minhas partes interessadas e as necessidades das partes interessadas, incluindo obrigatoriamente os trabalhadores, ok? Que é o foco da 45.001. Então, assim, como é que isso tem sido abordado em função dessas expectativas, seja dos trabalhadores e outras partes interessadas, ok? Então, veja que a 45.001, ela, como falei, é uma norma de requisitos. Ela fala, ó, você deve levantar. Agora, como você vai levantar, o processo é o seu. Na 45.003, ela já dá algumas dicas de algumas partes interessadas de como isso pode ser feito, ok? Então, a gente vai ter contexto, entender a organização, liderança, como é que as lideranças estão sendo, ou como se comportam, ou como é o comprometimento das lideranças com relação a essa questão de riscos psicossociais. A política, pessoal, já começa daí, né? Então, quando a empresa quer realmente melhorar, né, ela quer realmente ter um foco de melhoria nesse assunto, a política ela deve incluir esses compromissos voltados aos controles de riscos psicossociais. É o que fala aqui. Então, a política é idêntica, né? Como eu falei, os textos são bem parecidos com a 45.001, só que ela complementa com itens relacionado aos riscos psicossociais.
Então, não tem como você começar a se importar efetivamente com esse requisito, com esse item, se você já nem tem uma política que determina isso ou que tenha um compromisso específico com isso. Funções, responsabilidades, quem é? Quem são as pessoas? Quem é que vai ser, né, os cuidadores, né, desse assunto? A consulta e participação, quanto isto realmente vem sendo engajado na consulta e participação dos trabalhadores. Lembrem que, né, só para lembrar um pouquinho o conceito, a consulta é buscar opiniões junto aos trabalhadores. E participação é onde o trabalhador ele tem efetivamente a decisão sobre alguns assuntos. Quer dizer, como é que ele participa, como é que ele também, né, como a empresa garante que ele também pode estar atuando na participação, né, que seria, né, nas decisões de melhorias de processo junto justamente a esses trabalhadores. Riscos e oportunidades, quando a gente for fazer lá no planejamento estratégico, tem que somar essas informações, enxergar quais são os riscos. É lógico, pessoal, que tem alguns setores que são mais, que têm um foco maior, que têm mais pressão no trabalho, ok? Principalmente aqueles que têm públicos, né, que têm contato direto, né? Então, comércio, hospitais, ok? Então, área da saúde. Então, é muito importante que, lógico, que a gente tenha, lógico, são variações de perigos, mas tem áreas que são setores que são, lógico, existe mais esse assunto, ok? Objetivos, como é que eu posso melhorar meus recursos, competência, conscientização, comunicação. Então, o capítulo 7, ele traz também, né, um foco em como a empresa vai ter esse apoio, inclusive um item novo, aí só da 45.003, que é a confidencialidade dessas informações. Ok? Então, é muito importante, porque as pessoas não gostam de falar se a pessoa saiu, está com depressão. Como é que eu lido com esses assuntos tão sensíveis na minha empresa? Como é que é a confidencialidade dessas informações? Ok? E aí sim, nós temos o capítulo 8 com planejamento operacional, que é buscar justamente tentar, e a norma, ela tem, a gente fala até no curso, né, que ela tem, além da hierarquia de controle que fala 45.001, que é eliminar, substituir, controle de engenharia, controles administrativos EPI, ela também fala de controles primários, secundários e terciários, né? Então, os primários são mais voltados a políticas, e aí o secundário é melhoria dos recursos, na sensibilização, e o terceiro é realmente ter ações para minimizar efetivamente e controlar esses riscos sociais. Tá? Porque, como a gente fala, muitas empresas falam, não, puxa, hoje eu tenho uma política, mas é que nem qualquer política de qualquer assunto, uma política, desculpa, ambiental, uma política de saúde e segurança, uma política da qualidade, você tem os compromissos, mas como você reverte aqueles compromissos em efetivas ações, em efetivos objetivos, melhorias dentro da sua organização, ok? Nós temos também um item novo dentro só da 45.003, que é entender como você também vai ter um foco bacana em reabilitação, retorno ao trabalho, ok? Então, isso é bem bacana. Quer dizer, a empresa, às vezes a pessoa chegou lá, ficou um ano fora, né? Ficou afastado um ano. Como é que ele vai ser reabilitado? Como vai ser esse retorno ao trabalho? Então, tudo isso não é uma área só de saúde e segurança. Né, como é que a gente realmente vai envolver e vai entender como, né, as pessoas, e aí a gente fala um pouco do capítulo 5 aqui, do 5.3, que é a responsabilidade, funções, responsabilidades e autoridades,
para poder definir como é que eu faço e quais são os responsáveis por ter esse processo de reabilitação e retorno ao trabalho. Para que muitas vezes ele não possa, né, voltar, né, cair numa depressão novamente, numa ansiedade. E aí sim, nós temos que ter a avaliação do desempenho, lógico, com indicadores, melhorias, auditoria interna, análise crítica pela direção, uma análise bem, é um dos itens, quer dizer, como eu falei, é a estrutura da 45.001, mais alguns itens que serão avaliados os resultados junto à alta direção. E 10 melhorias. Tem melhorias da conformidade, ação coletiva, que tem textos comuns com as outras normas. Okay? Então, essa é a estrutura da 45.003, com alguns itens diferenciados. Dentro do 6.1, né, ele tem ali, então, como eu falei, ali é que entra a tabela onde você consegue exemplificar efetivamente quais são esses perigos psicossociais. E é isso, né? Então, a identificação de riscos e a gestão na segurança do trabalho. Então, para a gente poder fazer esse trabalho, pessoal, nós sempre vamos ter que entender o PDCA. A norma trabalha em PDCA. Então, veja aqui, a norma, o capítulo 4, 5 e 6, é PLAN, é PDCA, é onde eu identifico, eu entendo as responsabilidades, eu entendo no meu planejamento, eu defino objetivos para me reduzir esses efeitos, esses riscos. E aí sim eu tenho o capítulo 7 e 8, que é o DO, que é efetivamente a aplicação efetiva. E aí eu tenho o capítulo 9, check, onde eu vou estar monitorando, medindo, fazendo análise crítica. E aí sim o capítulo 10, que é o action, que é a melhoria contínua. Ok? Então, veja que a nossa estrutura é idêntica à estrutura de PDCA. A mesma coisa que quando nós fizermos, né, começarmos a melhorar, a incrementar efetivamente esse assunto dos riscos psicossociais. Então, vamos primeiro planejar, primeiro identificar, né? Quem são? Quais são? Existe uma tabela, como eu falei, enorme dentro da 45, mas será que tudo se aplica a você? Não, lógico que não, né, gente? Dali você tem exemplos. Não é para você aplicar todos, pelo contrário, né? Para você se reconhecer em alguns que fazem parte do teu tipo de atividade, do teu tipo de trabalho, da sua cultura interna, e aí sim identificar esses perigos, esses aspectos como o trabalho organizado, como eu falei, desses 3 pilares. Bom, eu posso ter uma empresa que não tenha tarefas perigosas, ok? Eu tenho um setor, sei lá, de montagem, é muito simples, é uma empresa, né, ok? Não tem uma tarefa, não é feito em temperismo, não tem máquina, não é um forno, né? Não é um trabalho à altura, não é um trabalho em espaço confinado. Né? Então, essa parte eu não preciso, é só identificar, lógico, os meus perigos e riscos, como tem que se identificar dentro da 45.001, mas não tem, né, aquele trabalho não causa um risco psicossocial. Então, primeiro é entender aquilo que vai se aplicar efetivamente à sua empresa. Analisar a causa, tentar, porque a causa, analisar essa causa é tentar entender por que isso vem acontecendo. Se eu falo que eu tenho um fator de trabalho, quer dizer, a forma que eu organizo meu trabalho, vamos por um exemplo, ambiguidade de função. Se eu entendo a causa disso, eu posso já aplicar uma ação, entendeu? Se eu entendo, se eu percebo, se realmente a gente identifica, é porque isso ocorre. Okay? Então, se ocorre, eu posso tentar entender e preparar já um plano de gestão disso. Seja plano a curto, médio, longo prazo, com iniciativas técnicas ou estratégias, como eu falei. Se você comparei, eu dei um exemplo aqui com, sei lá, conflitos, ambiguidade funcional, que a gente vê muitos por aí, né? Pessoas fazendo funções ambíguas, ok? Aí você, né, um puxa, só que às vezes um é chefe de um, é chefe de outro, aí fica aquela confusão. Não, aqui eu tenho 2 chefes.
Eu vou estrecher até porque eu faço isso daqui, eu isso daqui. Bom, então veja, né? Como é que a gente pode fazer estratégias para melhorar isso, revisão de processo, direcionamento de recursos, plano de educação. Então, dentro do planejamento, é o ponto mais importante, é onde você identifica isso, entende um pouco dessas causas e faz um planejamento. E aí é fácil, né, gente? Aí passou do play, colocar o plano de gestão para poder realmente eliminar os perigos, reduzir esses riscos na implementação das novas políticas, estratégias, estruturas, recursos, sistemas, ok? E o check é a gente poder realmente implementar indicadores de desempenho, ok? Doenças é reativo só, né, gente? A gente tem que tomar cuidado porque indicador é que nem indicador de saúde e segurança, né? A gente tem os indicadores, mas tem indicadores que são muito reativos, acidente e doença ocupacional, já está no fim, lógico. Eu preciso monitorar, com certeza, eu preciso monitorar o final. É que nem a gente monitorar a satisfação do cliente, né? Quer dizer, você vai ver lá na ponta quanto ele está satisfeito sobre o trabalho que você tem. Mas é lógico que eu preciso monitorar o quê? O atendimento, a compras, vendas, o contato com o cliente, a prestação de serviço, assistência técnica. Quer dizer, a satisfação do cliente é a soma, né, de todos esses elementos, de todos esses outros indicadores de processo. Que a gente fala a mesma coisa aqui. Né? Então, a gente tem que ter planos de monitoramento, indicadores, iniciativas, horas de formação, sinais de exposição a esses riscos. Quer dizer, como é que eu posso medir isso? Ok? Como é que eu posso fazer pesquisa? Né? Eu posso entender dessas pesquisas, tentar implementar efetivamente e monitorar essas ações que foram feitas baseadas em inquéritos e pesquisas, que foi lá planejado dentro do plano, ok? E aí sim, lógico, a gente faz a gestão disso através do Action, que a gente explica e tenta buscar esse ciclo, né? Seja de melhoria, seja anual, semestral, rever os planos de trabalho. Um ponto muito importante são as lições aprendidas, análise crítica, o que a gente faz, equipes multidisciplinares. O action, pessoal, é fundamental para que a gente possa buscar um novo plano. O que não deu certo? Por que não mudou meu indicador? Por que realmente eu não melhorei com as minhas ações? Eu digo assim porque, na prática, pessoal, realmente esse ciclo que a gente coloca aqui para vocês é muito importante, ok? Lógico que aqui é só um webinar, mas como realmente a empresa planeja isso? Será como é que ela planeja melhorar ou buscar o 6.2, que é um item super importante, que é os objetivos? Quer dizer, como eu posso planejar objetivos, metas, com metas efetivas? Qual é o plano de ação para esses meus objetivos? Para que eu possa realmente reduzir isto? Qual que é a tendência? Aí eu sempre, né, eu pergunto às vezes na empresa, que dados você tem hoje? Por isso que eu acho que eu falo bastante da questão do que é indicadores reativos e indicadores proativos. Os indicadores reativos é doença e acidente de trabalho. É o final. Quais são o que a gente faz e qual a importância dos nossos indicadores proativos, que é aqueles que a gente tenta buscar no planejamento e, vamos supor, no check, né? Dentro do check e do action, para a gente poder voltar no play e poder planejar isso. Aqui é a mesma coisa, sem análise de dados, não tem como eu planejar de forma efetiva. Então, vamos lá, para começar, então vamos começar a planejar e buscar pelo menos os grandes perigos
psicossociais que são voltados e são inerentes à minha tarefa, ao meu trabalho. Okay? E aí sim, buscando outros indicadores para que a gente possa fazer esse ciclo da melhoria contínua, ok? Então, basicamente é isso. Tá? Então, nosso webinar finaliza agora, ok? Obrigada pela atenção e a gente deixa aqui, né, as perguntas, né, que podem ser feitas aí. Ok? Oi, Ana. Eu chequei aqui o chat e aparentemente a gente não tem nenhuma pergunta do pessoal, então eu queria convidar quem tiver alguma dúvida aí a mandar para a gente poder responder. E a gente espera mais alguns minutinhos aqui para ver se chega alguma coisa. Se não, se você quiser ressaltar algum ponto, Ana, fica à vontade. Não, como eu falei, essa norma, ela é uma norma assim, que eu gostei bastante da abordagem dela, e assim, particularmente, porque ela ajuda as organizações a ter um norte, né, de como ela pode estar trabalhando isso junto a 45.001. Então, isso facilita bastante o trabalho, ok? Porque hoje, quem tem a 45.001 fica um pouco perdido. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu implemento isso? O que é o fator social? O que efetivamente é o fator de trabalho? Ok? Então, a 45.001 realmente ela acaba reforçando bastante essas questões, ok? Ajuda as organizações realmente a ter esse norte, ok? Perfeito, Ana. Muito obrigada. Chequei aqui. Recebemos uma pergunta, deixa eu ler. Bom dia, gostaria de saber o que é considerado um indicador de efetividade para um programa de bem-estar emocional. Geralmente, a gente pode tentar buscar indicadores comportamentais do trabalho, ok? E essa questão que a norma fala bastante sobre sinais de exposição, ok? Quer dizer, qual vai ser, como é que eu posso, primeiro, implementar de forma mais efetiva esses sinais de exposição, que um turnover, né? O pessoal sai toda hora, eu não querer trabalhar, conflitos no trabalho, uma questão também muito importante que a liderança poderia ajudar, essa questão de tentar perceber, ter essa percepção do risco com as pessoas do seu grupo, ok? Quer dizer, como é que isso está sendo motivado efetivamente para que as pessoas reportem isso. Então, vai depender muito de como você vai implementar esses novos controles para você ter realmente um indicador. Mas geralmente vai ser geralmente os indicadores mais voltados a comportamento, ok? Agora, é lógico que eu também posso ter acidentes de trabalho em função de tarefas perigosas. Poxa, mas eu tinha isso, eu tenho controle XY, mas muitas vezes ele estava num estado mental naquele dia não legal. Eu tive posso até dar um exemplo de bem interessante, um exemplo que eu vou dar, há muitos anos atrás, inclusive, né? Uma construtora, ela punha uma carinha, né? Carinha, como está seu dia hoje? Porque como eles faziam muitas atividades perigosas daquela área, porque era uma construção de tanques, realmente era uma construção bastante perigosa, atividades bastante perigosas, o dia inteiro, quer dizer, você tem o estresse, você acaba tendo estresse daquele dia a dia, e era legal porque ele punha essa
poxa, mas a NR5, ou CNR33, já fala de fatores psicossociais para um trabalho em altura, por uma tarefa perigosa, ok? Só que, lógico, o médico trabalha, ele faz todo o exame médico, ele também avalia o psicossocial. Só que naquele dia, ele nem sempre está legal. E isso era, quer dizer, a própria empresa implementou isso para entender o dia, aquele dia. Ok, o azul dele estava excelente, mas e aquele dia? Ok? Então, por isso eu falo, primeiro entender, né, até antes de ter um indicador de efetividade para um programa, né, é entender o programa que eu vou realmente implementar para que a gente possa enxergar como vai ser a percepção desses perigos psicossociais, que aí sim eu falo em medidas preventivas, ok? E aí sim a formulação de indicador em cima do próprio programa, né? Como é que eu vou formular, né, o número de, né, seja pessoas que não estavam bem naquele dia, ok? É a forma que a empresa, como eu falei, vai depender do programa. Mas, geralmente, a implementação de programas comportamentais vão te levar efetivamente a um indicador de efetividade, tá bom? Mais proativo, ok? Perfeito, Ana, muito obrigada. Uma outra questão que a gente tem aqui é se existe a possibilidade de certificação dessa norma ou se ela pode ser integrada a 45.000. Não, na verdade, ela não existe ainda, assim, até como falei, ela é uma norma de diretrizes, ela tem muitos exemplos, né? Então, ela não tem a tendência de ser uma norma certificável, porque ela é uma norma de diretrizes. Ela vai ser um auxílio dentro da 45.001, ok? Ela é um auxílio. Ela vai auxiliar exatamente nesse assunto dentro da 45.000, para quem tem a 45.001. Mas mesmo que quem não tenha, né? Mas queira implementar isso na sua organização, que é um fator psicossocial, agora, pode ter, lógico, uma empresa que não tenha 45.001 especificamente para querer implementar, né, isto, a 45.003, em função da necessidade do segmento. Ok? Vamos supor, um exemplo, né, um hospital. Bem, eu posso fazer a implementação da 45.003 e posso pedir também 31.000. Ela também é uma norma de diretrizes, que fala sobre gestão de riscos. Inclusive, o texto dela é tudo assim, convém que, né, ela nem usa o termo deve, convém que, e tem empresas que são certificadas na 31. Só que, assim, a certificação não tem uma acreditação. Pode ser chamada uma certificadora, olha, eu queria que você me auditasse nessa norma. Bem, ok? Como uma norma, mas ela não é acreditada, ela não é reconhecida como uma norma para se certificar como a 9.000, a 14.001, ok? Perfeito, Ana, muito obrigada. E a gente tem uma última pergunta aqui, que é recomendado mapear fatores psicossociais dentro de uma ferramenta de análise de risco operacional? Parênteses, APR, AST, ou deve ser mapeado separadamente? Olha, aí assim, veja, você pode fazer os dois, né? Se você tiver uma tarefa perigosa, você pode até mapear, né, uma PR ou, sei lá, uma previsão de trabalho, uma atividade não rotineira. Mas essa atividade rotineira pode causar um certo estresse, um perigo psicossocial. Ok, você pode identificar tanto, né, numa atividade não rotineira, que é muito comum, e atividade que é rotineira, que é o nosso dia a dia. Tanto faz. Aí você que determina onde você pode. Agora, quem tem a 45.000 precisa identificar. Okay? É que tem alguns fatores que são os fatores, vamos supor,
carga de trabalho, sei lá, ou conflitos de função. Aonde eu tenho isso? Numa área ou em todas as áreas? Como é um assunto até um pouco mais estratégico, muitas vezes as empresas estão preferindo fazer uma planilha separada daquela operacional. Vamos supor, eu tenho uma área operacional, sei lá, de lavagem de equipamentos. Ok, não. Aí eu tenho lá todos os perigos, contato com produtos químicos, ok, bem, intoxicação, né? Um risco mais voltado a isso, exposição a químicos, exposição a ruído, os físicos, químicos, biológicos normais, né? Que a gente identifica, acidentes de trabalho, possibilidades. Aí tudo bem. Nessa operacional, agora, se você tiver uma carga, algum fator psicossocial específico só daquela área, aí tudo bem. Você pode até inserir isso dentro da planilha operacional. Agora, alguns outros, ok? Que a liderança, vamos supor, liderança, né? A liderança não escuta, falta de objetivos claros da liderança. Se você entende que é um pouco da cultura da empresa, não adianta você colocar na planilha de perigos e riscos de todas as áreas, entendeu? Então, o ideal é que você tenha uma planilha separada, estratégica, que inclusive possa até ser comentado, ser determinado controles ou melhorias até junto com a própria alta direção. Porque tem questões que é a própria cultura da empresa, e isso precisa de um comprometimento maior com a alta direção. Então, toda norma de gestão, a gente precisa da alta direção, ele é o elemento central dentro do sistema. E esse assunto, ele também vai ter que ter um elemento central, que é a alta direção, porque é ela que vai dirigir, é ela que vai proporcionar, de uma certa forma, ok? A forma de atuação sobre esse assunto dentro da empresa, ok? Então, vamos lá, não adianta a alta direção ter uma política e eu vejo lá um gráfico que eu tô aumentando significativamente as minhas doenças psicossociais. A gente, como auditor, falou assim, olha, como é que está o resultado? Ó, o resultado está assim, como é que, né? Aí nós vamos cobrar em cima sempre dos resultados. Ok? Por isso que é muito importante não só ter os proativos, mas também ser os reativos, mas ter também indicadores mais proativos para isso. Ok? Tá? Mas fica à vontade, pode ser no operacional, na planilha de perigos e riscos operacionais, se existir um risco psicossocial, um perigo psicossocial específico daquela área, então você pode apontar nas permissões de trabalho, que muitas vezes existe a permissão de trabalho, geralmente a permissão de trabalho é para atividades mais perigosas, se existir esse risco, pode ser identificado e também pode ser identificado numa outra planilha mais estratégica, com questões que são em comum à empresa como um todo. Ok? Muito obrigada pela resposta, Ana. Pelo que eu vi aqui, não temos mais perguntas, então, se você não tiver mais nenhum ponto, nada demais, a gente pode finalizar aqui. Mas queria agradecer a sua participação, agradecer a participação de todo mundo que estava aqui com a gente, e só reforçar que a gente vai fazer o envio da gravação desse evento nos próximos dias, então não precisam se preocupar. Ok. Muito bom, eu agradeço em meu nome, em nome da DNV, e muito obrigada aí pela participação. Obrigada, bom dia a todos e Bom até mais, dia, pessoal. até mais.